Fala galera, beleza? Então vamos montar uma elétrica padrão extrato, 3 singles, com o nosso sistema de redução de ruído Peacemaker. Esses catadores são os nossos Dynamic Blues, Jonico 4, e nesse momento eu tô medindo os fios, né? A intenção aqui é deixar o mínimo de sobra de fio possível, tá? Porque quanto mais fio, quanto mais coisa tiver no sistema, mais sujeira pode entrar, mais ruído. E eu estou instalando justamente o Peacemaker para eliminar ruído. Então a elétrica tem que ficar bem concisa, bem coesa, tá? Então nesse momento eu estou pegando todos os fios pretos e eu vou juntar eles e vou soldar na carcaça do potenciômetro. Vamos começar medindo o positivo do captador do braço e eu vou medir, fazendo todo o caminho aqui para colocar na chave. Detalhe que depois eu vou explicar que eu soldei o do braço no lugar errado. Era melhor ter soldado em outro lugar e eu vou explicar isso durante o vídeo, tá? Vou aproveitar para cortar um monte de termorretrátil aqui, porque vai ser muito útil. É bom para fechar o final do pano, né? E assim ele não fica desfiando. E aí você consegue puxar e retornar ele e trocar o fio de lugar, por exemplo, né? Então, tô soldando ele aí, mas depois, o único erro que eu cometi nessa elétrica, que depois eu vou consertar durante o vídeo, é que eu coloquei o do braço na posição errada. Daqui a pouco eu vou mostrar os dois diagramas rapidamente. Quem quiser, pausa o vídeo. Mas mais na frente eu vou explicar também, tá? Então, uso o soprador térmico para prender o termorretrátil, para ele contrair. Daí eu vou instalar todos os outros captadores. Esse é o positivo do meio. Detalhe que essa não é uma elétrica padrão, tá? Eu tô justamente fazendo uma elétrica para as duas bobinas do Peacemaker ficarem em série. Então quem quiser pausa o vídeo agora. Esse é o errado e esse é o certo. Eu já coloquei o da ponte também. Agora eu vou conectar todas as carcaças. É importante conectar todas as carcaças do potenciômetro, da chave também, e depois fazer uma conexão de todas essas carcaças com a blindagem de cobre, tá? E assim você deixa toda a elétrica mais tranquila, menos ruído. E se você colocar uma chavinha também, um DPDT, um push-push, push-pull, qualquer coisa, se der para soldar a carcaça e aterrar também é bom. O que é bom confiar somente no contato com o cobre, né? Porque apesar de ser um bom material fazer a blindagem, com o tempo ele vai perdendo condutividade quando está só em contato. Quando está soldado é melhor. Eu aproveitei já para passar no ilhós que eu aterraria, né? Com o fio sólido. Assim fica mais bem feita a elétrica.
Eu tô encapando essa perninha aí porque eu já fiz a medida do capacitor, né? Porque olha a posição que eu vou colocar ele. Ele vai entrar no meio, no do canto desse para o do meio do próximo potenciômetro. E aí eu vou deixar ele bem guardadinho ali naquele cantinho lá. Então, vou proteger para não fazer contato errado ali com os outros polos, né? Esse é um capacitor 473. Agora eu estou posicionando o pacemaker e eu vou fazer as medições dos fios dele, e o que tiver de excesso eu vou cortar também. Eu vou começar pelo fio preto e eu vou medir ele até o comum da chave. Eu vou ligar esse fio preto junto com o tone, um dos tones, né? Depois eu vou cortar também o fio vermelho que vai na chave junto com outro tone. E aí esse fio que eu estou usando aí para medir do comum da chave até o primeiro tone que vai com o fio preto. Agora eu vou cortar junto o fio branco e verde, porque eu vou juntar eles e eles vão ser ligados no hot do volume. E o fio vermelho eu vou juntar com esse fio preto, eles vão no comum da chave, e esse fio preto ele vai no outro tone. Agora eu vou medir um tamanho que seja razoável desses fios para poder colocar o hot que vai pro jack, e depois o preto eu vou aproveitar aquele ilhós lá que eu não dobrei, né? Vou soldar ele lá e aí fica tudo juntinho, olha lá. Então esse vai ser o terra do jack.
Agora eu vou juntar, né, soldar, passar um fio da carcaça da chave para a carcaça dos potenciômetros. Tudo que for carcaça de peça que foi na elétrica é bom aterrar. E depois eu vou dar um ponto de solda bem perto do volume aí nessa blindagem de cobre, com uma solda um pouco mais fina, porque solda mais rápido, e com cuidado para não esquentar demais aí, para não derreter o escudo. E aí eu vou soldar um pedacinho de fio para as carcaças. A gente não pode confiar somente no contato das peças com o cobre, porque com o tempo ele vai criando uma camada por cima dele, perdendo condutividade. Então, se você soldar é melhor. Você garante que o contato com terra está mais bem feito. E é isso. Elétrica montada. Agora eu vou explicar com mais detalhes o que eu fiz. Bom, fala aí, galera. Deixa só eu passar rapidinho sobre a chave, que no vídeo eu cometi um erro, né? Eu coloquei o braço aqui. E eu vou passar basicamente como é que funciona a chave, depois eu vou mostrar o peacemaker aqui, tá? É o seguinte, essas chaves padrão Strata, padrão Fender, ó, elas têm dois canais, um lado A e um lado B, eles são independentes, tá? Geralmente você vê uns diagramas por aí de ligação de Strata que ele conecta o comum com outro comum e vem direto pro volume, né? Aqui no meu desenho, esse traço maior é o comum, e aí tem posição 1, 2, 3. Traço maior comum, 1, 2, 3. Né? Então, isso aqui é uma chave, é um chaveamento. Então, esse liga para esse quando estiver na posição 1. Na 2 liga esse com esse. 3 esse. Na 4 esse com esse. E na 5 esse com esse. E aqui igual. E eles são independentes entre si, né? Então, eu posso fazer o que eu quiser aqui, né? O que eu tinha feito de errado na ligação anterior que eu mostrei, que eu fiz no vídeo, depois eu corrigi, né? Eu coloquei braço e meio junto, só que o meu sistema ele é RWRP, ou seja, esse enrolamento e polaridade é igual a esse, mas esse é reverso, enrolamento e a polaridade, tá? O peacemaker, como que ele funciona? Ele tem duas bobinas, né? E aí eu posso ligar elas invertidas, né? Aqui, a primeira bobina começa com fio preto e termina com fio branco. A segunda começa com verde e termina com vermelho, tá? Então, se eu for inverter uma delas, então eu vou colocar no rod o preto, que é o começo, e o vermelho, que é o final da outra. E aí na saída, naturalmente, vai ficar o branco e o verde, né? Então, em sistemas RWRP, como que a gente memoriza facilmente? Flamengo vai na chave, Palmeiras vai no potenciômetro. Ou o contrário também funciona, é só depois a gente alterar a posição do peacemaker, tá bom? Então, qual foi meu erro? Eu coloquei o braço junto com o meio para sair numa chave só. Só que como eu estou colocando os captadores ligando para o tone e o peacemaker, uma bobina não mataria o ruído do braço mais o meio, tá? Porém, uma bobina mata o ruído do ponte mais o braço. Então, essa foi a correção que eu fiz aqui. Beleza? Então, só explicando isso daí. Então, qual foi a solução? Tirar o braço daqui e jogar por outro lado, que é onde eu estou matando o ruído da ponte. Que é a mesma forma que eu vou matar o ruído do braço. Tá? Beleza. E aí o meio ficou com um outro lado da bobina só para ele. Beleza? Então, aqui basicamente é o seguinte. Na posição 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu ligo os captadores. Na saída, eu ligo o tone e a bobina do peacemaker. Tone e bobina do peacemaker. Então, nesse caso, o tone 1 vai funcionar para ponte e braço. E o tone 2 vai funcionar para meio. Eu verifiquei se tinha uma outra forma melhor de fazer isso, mas não tem. Nessa ligação, essa aqui é a melhor ligação.
Ou se você for usar um tone só, você traz ele direto do hot. Tá suave, tá tranquilo, beleza? E aí, do Peacemaker, o outro lado vai direto pro hot. O outro lado, direto pro hot, tá? E aí segue da forma como eu liguei no vídeo. A única alteração foi tirar o braço daqui e colocar aqui. Pronto, resolvi. Certo, agora vamos mostrar como é que funciona o Peacemaker. Deixa eu mostrar o meu setup. Eu tô com um ampli ligado. Ele é um ampli limpo, valvulado. Ele tá muito alto, ó. Eu deixei ele muito alto para você poder captar. Eu tô captando com um AKG lá, condensador. Eu deixei ele muito alto para você poder perceber o ruído, tá? E agora, o que eu quero mostrar sobre o Peacemaker é o seguinte. Eu estou colocando ele aqui em cima dos potenciômetros, mas ó, tem altura, tá vendo? Ele cabe em cima dos potenciômetros. Como que eu vou ligar ele na guitarra? Eu vou passar uma dupla face aqui e eu vou grudar na madeira da guitarra, entendeu? Na hora de fechar o escudo. Ou eu posso passar um velcro aqui e prender ele, ou soldar um fio e soldar do outro lado, diversas formas. O importante é que ele esteja preso, tá? Ele precisa estar preso. Para quê? Para que ele não se mexa, e eu vou mostrar por quê. Esse ruído que está rolando agora, ó, vou mudar aqui só para testar. Beleza. Esse ruído que está rolando agora, o que que é? É o escudo todo aberto, não está aterrado, ó. Já deu uma bela tranquilizada, só de eu segurar o cobre aqui. Ah, detalhe, hein? Quanto melhor você aterrar todo o sistema, perceba que depois eu liguei aqui, ó, a chave, a carcaça da chave na carcaça desse cara, todas as carcaças estão ligadas, e eu fiz eu soldei aqui no cobre. Detalhe, aqui você tem que soldar muito rápido para não derreter o escudo, tá? E se vocês perceberam, eu troquei, eu usei uma solda mais fina, porque ela tem fusão mais rápida, né? Então eu consigo ser mais rápido aqui sem danificar o plástico, tá? Essa outra solda aqui, ela tem ponto de fusão maior, então demora mais para esquentar, mas ela esfria mais rápido, tem essa vantagem. Essa daqui ela esquenta mais rápido, mas demora um pouco mais para esfriar, mas nesse caso aqui, em coisas delicadas, ela é melhor, tá? Beleza, agora o que eu quero mostrar é o seguinte, como posicionar o Peacemaker. Se a sua guitarra tiver piscinão, você pode colocar aqui, ó, tranquilo. Qualquer cavidade que você tiver para colocar ele, pode colocar. Eu vou colocar aqui e colado no corpo da guitarra, porque eu acho que tá mais tranquilo, beleza? O importante é o seguinte, esse eixo aqui, ó, que tem o código de barras e que tem o logo, tem que ficar sempre para cima, tá? E aí tem um detalhe, existe um lado para você ligar ele, né? Por exemplo, o eixo dos ímãs está aqui, é esse eixo que ele tem que ficar assim, tá? Ele não pode ficar de lado. Então agora eu vou fazer silêncio para vocês perceberem. Então esse ruído aqui é por causa do aterramento, né? Tá fora da guitarra, ó. Beleza, tô segurando aqui para dar uma silenciada. E também, né, essa bagunça toda. Quando colocar na guitarra fica mais tranquilo. Agora, perceba o seguinte, eu vou inverter ele. Percebeu que o ruído aumentou? Né? Esse é o RAM, tá? Esse é o ciclo de 60 Hz que vem da tomada, né? É ele que a gente vai matar, tá bom? Então, esse lado é o lado errado, tá? É o lado errado. E como eu vou inverter o escudo para colocar na guitarra, então eu vou passar a dupla face aqui e esse lado eu vou colar no corpo, beleza? Presta atenção nisso, senão a gente vai colar errado. Agora eu vou inverter para você ver a diferença. Bem mais silencioso, né? E o ampli está bem alto, ó. Então, ó, de lado não rola. Adicionou RAM. Do outro lado também vai adicionar RAM. E, ao contrário, ele até piora o RAM.
Então, é esse lado, beleza? Assim você descobre qual é o lado. No meu caso, na chave, eu liguei Flamengo na chave, Palmeiras no potenciômetro. Se eu tivesse ligado ao contrário, verde e branco na chave, vermelho e preto no potenciômetro, era só fazer assim, ó. Vira. Pronto. Entendeu? Então, para ligar o peacemaker é tranquilo. Se o sistema é RWRP, então você vai ligar início com fim, fim com início, ou seja, preto e vermelho, verde e branco ou o contrário. Se o sistema for todo NWNP, ou seja, todas as polaridades são iguais, você vai ligar todos os inícios aqui e todos os fins aqui, ou o contrário, ou seja, preto e verde, branco e vermelho, ou o contrário. E aí você acerta na posição do peacemaker, tá? E ele não reduziu o suficiente. O que eu posso fazer? Aí nesse caso eu vou ter que usar as duas bobinas em série, ou seja, início, fim, preto, branco, aí solda o branco com o verde e o vermelho fica lá no final. Então você vai ligar, você vai soldar o branco com o verde e isolar, e aí você vai colocar o preto aqui e o vermelho aqui. Então o que você vai fazer? Você vai dobrar a eficiência, você vai dobrar o valor dessa bobina, tá? Ela foi projetada para silenciar captadores single, jazz bass, todos os tipos de single de guitarra, de baixo, Telecaster, né? Split de humbucker, numa faixa de 5 a 8K. Se o seu captador for mais forte, por exemplo, do Gilmour, que é na faixa de uns 12 a 13, aí você dobra a bobina para ele. Mas, se você usar uma bobina só para ele, já dá uma boa acalmada, entendeu? Já dá uma boa acalmada, não tem necessidade. O objetivo dele não é silenciar 100% o ruído. O objetivo dele é silenciar mantendo o timbre de single coil inalterado. Depois a gente vai ligar na guitarra, você vai ver que não muda nem 5% do timbre, é imperceptível, tá? Se você não soubesse que está lá, você não ia perceber, né? Então esse é o objetivo. Se eu dobrar a bobina, eu vou dobrar o efeito do silenciamento, mas eu também vou dobrar a modificação no timbre, aí talvez comece a perceber, mas eu projetei ele para ficar bem pouco a alteração no timbre, beleza? Então é isso, galera, sem mais falatório. Obrigado para quem assistiu até aqui. Quem tiver dúvida pode entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer em tentar ajudar, tá? Eu já fiz algumas elétricas aqui com alguns clientes que fogem do tradicional de uma Telecaster, e aí a gente precisa pensar um pouquinho em como é que vai arranjar, né? Porque cada elétrica é uma história, né? Então quem tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de ajudar, beleza? E depois dessa daqui eu vou fazer uma HSS. E aí, aquela primeira que eu fiz da guitarra de 7 cordas, eu fiz uma HH e eu usei o dummy coil para silenciar os splits, entendeu? Então, cada situação pede que a gente use ele de uma outra forma. A gente pode usar ele num baixo, né? Enfim, várias situações. Beleza? Obrigado para quem ficou até aqui. Espero que tenham gostado. Quem tiver dúvida pode falar comigo. Eu estou à disposição.